Olá, pessoal! Então, nós estamos aqui para mais um episódio, na verdade, o nosso primeiro episódio com convidado do nosso podcast Conversa Sem Rótulos. Eu, Juliana Fraga, psicopedagoga com a minha colega. Andréa Pereira, fonoaudióloga. E hoje nós estamos com um convidado muito escolhido, especial. Nosso primeiro convidado, nosso podcast, nosso colega, amigo, o Christian Kerr, que é psicomotricista do Espaço Clínico Especial. Sim. Né? Onde nós nos conhecemos, trabalhamos juntos, estudamos juntos, né? Todos os nossos pacientes. O Cris, ele é professor de Educação Física, formado pela PUC, psicomotricista, e nós vamos deixar ele se apresentar um pouquinho, para falar um pouquinho dessa caminhada dele, que vem sendo linda, esse trabalho que vem acontecendo, e da importância desse trabalho, como a gente fala, né, dos nossos pacientes TEA. Muito bem, obrigado, Juliana, pelo convite, Andréia, muito obrigado também. Antes de me apresentar, eu preciso dizer que é uma honra e um privilégio muito grande de estar fazendo parte do primeiro episódio do podcast Conversa Sem Rótulo. Eu estou realmente muito feliz. E, bem, eu acho que hoje é também uma oportunidade de troca, de aprendizagem, né? De conhecimento, principalmente. Porque quando a gente fala em psicomotricidade, em autismo, sobretudo, a gente nunca vai discutir sobre uma área específica, e sim desde uma abordagem multidisciplinar, né? Bem, mas antes de começar, então, eu concluí minha graduação em Educação Física na PUC, licenciatura e bacharelado. Depois eu fiz uma especialização em ABA, né, Análise do Comportamento Aplicada. Outra especialização em estimulação precoce e depois mais uma especialização também em psicomotricidade no autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, sempre as formações bem voltadas para a área do autismo, né? Desde que eu iniciei a minha atuação profissional, na verdade, né? Eu já atuo na área do autismo há 7 anos, aproximadamente, está fechando agora os 7 anos. Já é uma bela caminhada, né, Cris? Uma bela caminhada. O Cris começou com 14 anos, né? Porque ele é bem jovem. A barba engana um pouquinho. É verdade. Mas assim, eu tava na graduação e eu fazia estágio em escola particular de Porto Alegre, né? E como o pessoal que é da educação física, principalmente da licenciatura, vai se identificar aqui, porque quando tu tá na área, tu vai trabalhar na escola, normalmente a primeira coisa que tu vai fazer no estágio é se tornar monitor. Só que o monitor chega na escola sem muita instrução, né? A gente vai com aquilo que nós acreditamos ser o mais correto, né? A gente vai contando com a ajuda das pessoas também. E de cara também eu fui atuar como monitor de pessoas com deficiência. E eu não tinha a mínima ideia há 7 anos quando eu comecei a atuar, mas há 9 anos atrás sobre o que era autismo, por exemplo. Até porque é uma pauta recente. Sim. Né? De estudos, principalmente, né? De estudos, de pesquisa, de atuação, de atualização da medicina em diferentes campos. É recente. E eu acabei me apaixonando por atuar com autismo. Então, antes eu queria ser professor de educação física e quando eu me vi eu já estava bem, eu não sei agora o que eu faço, porque eu vou ter que trabalhar com o público, né? E, bem, terminou esse meu estágio, eu tinha mais um ano de graduação ainda, só que normalmente na educação física é muito difícil de tu conseguir estágio de 1 ano apenas. As instituições exigem 2 anos. E eu, poxa, o que eu faço, né? Até que a Beth resolveu, quem eu conheci na escola atuando, ela era a coordenadora dos alunos de inclusão, e ela também, a gente foi se aproximando, a gente sempre atuou muito junto, né? Ela me dando muitas dicas, e de repente ela resolveu abrir a clínica, o Espaço Clínico Especial, que hoje também completa os 7 anos. Então, eu acabo sendo, nesse sentido, o profissional mais antigo da casa. Que sorte a nossa. É verdade. E a minha. Que sorte. E é casa mesmo, né? Porque se torna uma segunda casa pra gente. E sim. Nós todos aqui sabemos bem, a gente passa lá. E toda a experiência, né, da Beth, né? A Beth, a gestora da clínica, ela também é psicopedagoga, né? Então, minha colega, né, de profissão. E trabalhou uma vida inteira em escola, né? São 30 anos.
muito. Já. Ela tem muita experiência, né? É uma convidada que a gente vai tentar Sim. trazer aqui no Boa. nosso podcast. Legal. Né? E aí ela me convida, Cris, vem trabalhar na clínica comigo. Bah, Beth, mas com psicomotricidade, sim. Mas eu não recebi formação na graduação para atuar com autismo, por exemplo. Porque na educação física, há 8 anos atrás, na PUC, por exemplo, quando a gente, e na PUC e em qualquer outra graduação em Porto Alegre, quando a gente falava de pessoas com deficiência, é muito comum na educação física, a gente diretamente associa pessoas com deficiência física. Mas aquelas invisíveis acabam, por sua vez, continuando invisíveis. Sim. Né? E é muito bom porque recentemente isso tem mudado muito. E eu posso falar da PUC, que é um local onde eu continuo frequentando em grupo de pesquisa, em outros projetos e eventos. E hoje, o currículo de 2025, por exemplo, já tem estágio inclusivo. Então, o pessoal chega no 7º semestre, eles devem fazer um estágio em uma instituição com pessoas com deficiência. É obrigatório, tu não te forma sem isso. Que evolução, né? Uma super evolução. Porque nós não tínhamos isso, né? Quando eu me formei também em pedagogia, tinha 2 cadeiras de inclusão e não existia estágio na área da inclusão. A não ser que, eu lembro que eu na prefeitura, eu peguei uma vaga que era de inclusão para ser estagiária, mas eu não sabia nada sobre inclusão. Sim, sim. Não, e hoje tem, além disso, uma disciplina de esportes adaptados, onde vai tratar em um foco maior em deficiências físicas, em esportes também, mas tem outras disciplinas também que tratam especificamente sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Vocês imaginem numa graduação de educação física ter essa legal. preocupação. Muito bom. A gente está começando a, de fato, aproximar as Agora, pessoas isso de uma realidade que é pois inevitável. tu vê, mas isso é uma Ah. coisa, eu não sei se é geral, isso nas graduações, mas muito legal saber que na PUC tem isso, né? E recentemente eu fiz um curso de comunicação alternativa e de ecolalias com uma fono que não é daqui. E aí tinham várias fonos, e tu sabe que ainda nos currículos das graduações de fono, ainda, obviamente, se fala de autismo. Na minha época se comentava, né? Mas assim, hoje ainda se fala de autismo, mas ainda é pouquíssimo. A PUC, é a experiência que eu tenho nessa universidade, eles trazem recorrentemente essa pauta para sala de aula na educação física, né? Bem, mas quando eu chego na clínica, eu não tinha ideia de como trabalhar o autismo, e a primeira coisa que eu fui fazer é uma especialização, né? Eu preciso aprender sobre isso. E aí eu fui para o ABA, que hoje é a abordagem padrão ouro para intervenção, né? Que Recomendado pela Organização Mundial da Saúde, exatamente. né? Então, normalmente, quando tu vai atuar no ambiente clínico com autismo em uma clínica multidisciplinar, é a primeira especialização que é um pré-requisito, né? E foi aí onde eu comecei a me encontrar. Depois eu fui me especializando na área da psicomotricidade, que já é habilitada por estar parte da graduação de educação física também. E aí a gente foi, se especializando, atuando. Eu lembro que nos primeiros 6 meses eu fiquei todo esse período apenas com 2 pacientes, que inclusive seguem comigo até hoje. Legal, isso é né? muito bom, né? Seguem comigo muito até bom. hoje dentro da clínica, já são 7 anos caminhando juntos. E 6 meses só com eles. E agora, hoje, a psicomotricidade tem mais de 11 profissionais, mais de 200 crianças sendo atendidas. Talvez a clínica multidisciplinar especializada em autismo em Porto Alegre, que tenha mais pacientes na área da psicomotricidade, que é uma área que também está vindo à tona agora, as pessoas estão começando a perceber o resultado melhor. E o espaço recebe estagiários, né, Cris? Recebe estagiário da PUC também. Isso. Esse semestre a gente está chegando 23 novos estudantes da educação física que vão nos acompanhar. Imagina, E é um experiência, estágio né? diferenciado, né, André, que a Sim. gente vê, né? Porque a gente é convidada. Eu já fui convidada para palestra pelo Cris para os estagiários da educação física. Então, e a gente vê que a fala é assim, ó. Nós não temos isso em outro lugar, né? A Sim. gente, lá eles aprendem mesmo, eles podem vivenciar e escolher, né? E olha, o que eu tenho visto é que a grande maioria quer ficar na área, né? Quer ficar e, assim, é uma oportunidade também. Porque quando a gente percebe que o estudante está ali fazendo estágio e ele está com uma boa responsabilidade, ele está se identificando na área,
a gente acaba convidando ele a permanecer na clínica depois do estágio. Ou como acompanhante terapêutico, ou para ele continuar um outro tipo de estágio para adquirir experiência. E quando ele se forma, ele passa a atuar conosco. Então não é apenas um ambiente de aprendizagem, de troca, mas oportunidade de atuação também. Né? Porque a clínica hoje, a realidade é que ela está expandindo cada vez mais porque a demanda também tem aumentado. Sim. O número de casos diagnósticos tem sido expressivos nos últimos anos, né? Exato. Então, a gente sempre vai precisar de bons profissionais. E Cris, a gente estava até... Posso falar? Pode, depois eu quero falar uma Isso. coisinha. A gente estava até falando, eu e a Andréia, antes, sobre que a gente fala muito, né? A gente citou que a área clínica e que o tratamento, né, para autismo, ele sai muito caro se não for através de convênio. E aí nós falamos, né, que a realidade, né, no nosso país, e talvez eu digo até em mundial, é que os convênios, eles não liberam muitas horas aba. E aí nós falamos que os pais precisam ser treinados pelos profissionais, que não é que anular os terapeutas, não é isso. É complementar. E aí tu falou sobre os profissionais de educação física, né, e buscar, e as escolas, e o apoio. Os professores deveriam fazer essa especialização em aba, tu acha? Como que seria isso dentro da sala de aula? Porque hoje eu vejo, né, eu que também sou da área da educação, eu vejo que a professora do AEE é uma pedagoga de educação especial, né, necessariamente ela não precisa ter aba, mas eu vejo que tem professores que com número, né, de crianças com diagnóstico em sala de aula, buscam ajuda sem saber, não querem ser um aplicador, mas para aprender. Tu acha que ajudaria saber o aba em sala de aula? Eu acho, essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que o aba, ele poderia sim ser uma abordagem complementar na sala de aula. Mas eu acho que antes do aba, talvez uma formação sobre autismo. Ponto. Porque a gente já tem a experiência na área e a gente pode afirmar isso com certeza absoluta. Quando tu vai atuar com pessoas com autismo, muitas vezes o conhecimento técnico ele não é o mais determinante, no meu ponto de vista. O que é determinante é a tua capacidade de conseguir adaptar não apenas os teus materiais didáticos, mas a tua comunicação, o teu tom de voz, o ambiente, os recursos. É tu conseguir entender qual é a melhor forma de tu interpretar qual é o comportamento daquela criança para que a partir disso tu possa intervir com uma resposta mais propícia para que ele se sinta mais confortável e à vontade naquele ambiente. Porque os professores não recebem esse tipo de formação normalmente, né, ou com tanta frequência como deveriam sobre como atuar com pessoas com autismo. E não só professores, mas os monitores, que assim como eu, chegam, em grande parte estagiários. Sim, a maioria são estagiários da pedagogia, né? E tem que atender das Isso, licenciaturas, da né? licenciatura, pedagogia, educação física é o que mais aparece, e tem né? que atender pessoas com autismo sem nenhum tipo de background. E aí, como que eles fazem? Vai ser na prática do dia a dia. Só que o problema é que ela acompanha muitos equívocos. Então, uma formação talvez sobre a aba seria importante, mas ainda mais sobre autismo. Acho entender quais são os traços, como eles se manifestam na escola. Porque se a gente parar para pensar, pensa em uma criança que está em turno integral na escola. Estuda em turno regular de manhã e de tarde está lá no contraturno. Essa é uma realidade, é né, uma Cris? realidade Uma muito realidade. comum, principalmente em escola privada, tá? Com quem ela vai passar mais tempo no dia? Com o professor ou com a família? Sim, com o professor. Com o professor, com o professor, monitor. com o monitor, né? Então, muitas vezes, quem acaba percebendo os traços não é o pai e a mãe. É o profissional educacional que está dentro da escola. Sim. Então, se esse profissional não conseguir perceber esses traços, a gente vai ter um prejuízo em um possível diagnóstico tardio. E a gente vai acabar deixando de estar desenvolvendo e potencializando uma série de habilidades para essa criança
que lá na frente vão fazer falta. Sim. Então, uma formação em autismo, talvez, para mim, faria mais sentido. Como uma porque identificação, né? É. De o que pode ser atraso da André. A gente falou sobre isso, né? Sim. Que, às vezes, todo mundo sabe que até na carteira de vacinação das crianças Tem os marcos, né? de desenvolvimento. Mas, às vezes, precisa ser dito novamente. Porque a Andrea, quando fala na escola, né? Que são quantas palavras que a criança tem na literatura com 2 anos, ela tem que falar já um Sim, até número 2 de anos, 50 palavras, 50 né? palavras. Dos 2 aos 3, em torno de 300. A criança dá um salto dos 2 aos 3 anos, né? E E os aí os professores professores se ficam... apavoram. porque eles têm crianças que não falam nada, né? E a gente acha que é apenas o tempo da criança. Isso, e a gente tem falado sobre isso, né? Que isso do tempo, é o tempo dele, que se falava lá atrás, não cabe. Porque existe um tempo, mas existe o desenvolvimento. Então, se a criança lá, e isso que tu trouxe, Cris, é muito importante, porque é onde a gente também, né, com a nossa ideia de podcast e de livro, enfim, a gente quer que os professores, cada vez mais monitores, identifiquem, né? Eles estejam instrumentalizados, né? E isso do tempo é legal porque acaba impactando em outros transtornos e deficiências que não se tratam apenas do autismo. A gente pode falar depois de transtorno do desenvolvimento motor, Sim. né, ou transtorno de desenvolvimento da coordenação, né? Fica um Aham. spoiler para mais tarde. Isso. Mas assim, essa coisa de tu esperar o tempo da criança acaba atrasando não um possível diagnóstico de autismo. E mesmo que ele não vá ter um diagnóstico, Sim. se tá atrasado, é porque ele precisa de um estímulo Exato, maior. Né? Não precisa de um exato. diagnóstico para a gente estimular. E é isso que a gente percebe em muitas crianças que chegam às vezes na clínica. Olha, ele tá com 2 anos de idade, não fechou o diagnóstico ainda, mas ele teve um atraso na marcha, ele tá hipotônico, né? Tá com Sim. menos força. O que E- eu faço se eu não tenho um diagnóstico? Bem, vamos estimular, mal não vai Claro, fazer. com certeza, né? com O certeza. estímulo, ele nunca é demais, né? Nunca. Tanto que E- tem neurologistas, né, que já estão encaminhando para os terapeutas, para depois, né, porque assim, se não fechar, não teve atraso. Exato, Essa é a a gente ideia. corre atrás, né? Corre atrás do desenvolvimento. Exatamente. E assim, Cris, com relação à psicomotricidade, né? Eu sou fã de carteirinha, porque eu acredito piamente que o desenvolvimento ele se dá de forma global, né? E a gente sabe que a criança, quando nasce, ela, primeiramente, ela tem atividades motoras, né? Que é a atividade da sucção, é a atividade do choro, porque tudo é motor, né? E a criança, à medida que ela se desenvolve, o que primeiro vai acontecendo? O controle cefálico, né? Depois, o início de um controle de tronco, o início dos movimentos dos braços. E, antes de tudo, é o desenvolvimento motor. Por isso, assim, ó, quando a gente conversou, né, da primeira pessoa, eu pensei e falei, não, Ju, eu acho que tem que ser da psicomotricidade. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da tua experiência com relação a isso, né, que a gente sabe, para mim, o desenvolvimento motor, ele é um precursor, assim, ele é o carro-chefe, né? A partir disso, a criança vai ter mais habilidades para conseguir outros marcos, como, por exemplo, o da fala, né? À medida que a criança vai trocando de posturas, ela vai se desenvolvendo, ela vai conseguindo ter mais habilidades, tanto para fala quanto para a mastigação, para alimentação como um todo, e assim vai indo, né? A gente sabe que o desenvolvimento motor também afeta a questão depois de escrita, Alfabetização, né? tudo. O tentar na escola, Tudo. né? Porque assim, às vezes a criança tem uma inquietação, Ela não consegue nem prestar atenção, não né? consegue, o professor às vezes não sabe que às vezes o espaço, o lugar, né? E isso tudo, eu acho que a psicomotricidade, ela vem com uma contribuição
que é algo que é novo, a gente fala, né? Porque não é algo de muitas décadas, né? Mas, ao mesmo tempo, se tu olhar lá atrás, né? A educação física, a importância que sempre ela teve nisso, né? E com as crianças autistas, o fundamental até para disciplina. Porque eu tenho ali, hoje, eu acompanho 43, né? Tenho um número de 43 pacientes semanais. A grande maioria eu faço indicação para psicomotricidade. E muitas vezes, isso que a Andrea perguntou, não é uma questão também motora visível, mas também tem uma questão de disciplina. Porque eu vejo que na psicomotricidade eles têm um trabalho em grupo, que assim, vamos pôr uma bola. Tu não joga uma bola sozinho, tu joga com o outro. Então, tu tem o esperar, e isso muito acontece na psicomotricidade. Sim, eu acho que ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo também, né? Tanto que a gente vê, eu inicialmente, né, na minha vida profissional, eu trabalhava basicamente com crianças com alteração motora, com paralisia cerebral, a síndrome de Down, essas alterações de desenvolvimento mais motor. E a gente via muito, assim, crianças pequenas, bem pequenas, com um cognitivo super bom e acabam ficando com uma defasagem cognitiva por causa dessa dificuldade motora e de exploração do ambiente, né? E de se conhecer. Assim, antes de tratar da psicomotricidade, eu vou pegar esse gancho que tu trouxe agora, porque essa semana nós tivemos uma formação sobre comportamento motor, né? E nessa formação nós estudamos... Nós analisamos um estudo de caso que foi feito no século passado, hoje ele já não poderia mais ser validado, né, pela maneira que ele foi feito. Mas o estudo era basicamente o seguinte: foram analisados 2 irmãos gêmeos, tá? Desde os 4 anos de idade até os 10 anos de idade. Então, um estudo longitudinal. Legal. O irmão A, ele tinha um prejuízo motor, e o irmão B não tinha o mesmo prejuízo motor. O irmão A, por exemplo, quando ele ia sair da posição de deitado para se levantar, né, ele fazia um esforço muito maior na cervical para conseguir trazer ela, justamente por conta do tônus que ainda é hipo, né? Ele ainda não está bem desenvolvido. Enquanto o irmão B não. Ele teve que fazer uma resistência cervical, mas ele conseguiu trazer em uma linearidade muito mais fluida do que o irmão A. Então a gente percebe que o irmão A tem mais dificuldade de executar força, tá? Esse é o primeiro ponto. Com 1 ano e 2 de idade, então ali pelos 14 meses de vida, ele já tem que estar no processo da marcha, né? Ele já tem que estar adquirindo a marcha que tu precisa desenvolvê-la até 1 ano e 4 meses. Depois disso já é considerado um atraso motor. Então é importante deixar isso sinalizado. Com 1 ano e 2 meses, antes de analisar a marcha, eles botaram os 2 irmãos a gatinhar. O irmão B, que é aquele que estava mais desenvolto, para chegar até um ponto, ele levou, por exemplo, 5 segundos, né? E o irmão A, que tinha mais dificuldade de força, ele levou 10 segundos no mesmo percurso. Bem, se passou um tempo, e aí aos 2 anos e meio de idade, pediram para que eles, em um novo vídeo, levantassem. Eles estavam deitados, eles tinham que se levantar e ficar em pé. Essa é a única orientação. O irmão A, ele se levantou usando apoio, ele fez um grande esforço para se levantar, que é um esforço que hoje poderia ver qualquer criança e diria, bem, tá bem, ele realmente está se esforçando e levantou, né? Não é algo tão anormal, mas a gente percebe um esforço. O irmão B, ele se levantou dando um salto, assim, sabe? Então, um movimento muito mais funcional. Aos 7 anos, e aí agora sim veio o ponto principal, eles fizeram um outro teste, que era o seguinte: tinha um pirulito amarrado em um barbante no teto. Então aqui estava o pirulito. Então os 2 irmãos embaixo do pirulito não conseguiriam alcançar ele, tá? Então eles fizeram em momentos diferentes. Então primeiro foi posto o irmão A para que ele pegasse esse pirulito e tinha uma cadeira naquele local. E aí se falou para ele, bem, usa a cadeira. Só isso. Aliás, pega a cadeira. E o que ele fez? Ele pegou a cadeira e trouxe até a pessoa que estava dando a orientação. E voltou até embaixo do pirulito e continuou pulando para pegar o pirulito. Ou seja, ele teve uma tradução literal. Daquilo que foi solicitado. O irmão B, que tinha já um repertório motor absurdamente bem desenvolto, recebeu a mesma orientação.
pega a cadeira. Ele pegou a cadeira, botou embaixo do pirulito, subiu na cadeira, pegou o pirulito e chupou o pirulito. O que a gente pode definir? Se a gente pudesse definir em uma frase o que acabou de acontecer, o que vocês acham? A questão motora? Bem, a criança que desenvolveu melhor as suas habilidades motoras, desenvolveu melhor também as suas habilidades cognitivas. Né? Então, envolve o planejamento, envolve o tempo de reação, envolve a organização da tarefa. É isso que a gente espera da psicomotricidade. Quando a gente olha para a psicomotricidade, e essa é a principal diferença da educação física, que muitas vezes se confundem, a educação física a gente pode trabalhar de uma forma muito global, culturas, as habilidades motoras, né? O foco está muito voltado para o corpo, né? Atividade física, exercício físico, tem diferentes finalidades, pode ser emagrecimento, pode ser educação psicomotora, tá tudo bem também. Agora, a psicomotricidade, ela se utiliza de 3 principais vertentes, sempre em harmonia e trabalhando juntas, que é a vertente motora, eu preciso desenvolver o aspecto motor do indivíduo, a parte socioafetiva e emocional e o ambiente. Se eu não trabalho esses 3 juntos, independente da abordagem da psicomotricidade, se é relacional, se é funcional, qualquer outra, a gente não vai estar trabalhando a psicomotricidade por inteiro. Então, a gente parte desse pressuposto. A psicomotricidade se utiliza do motor, dos fatores ambientais e do socioafetivo e socioemocional. Portanto, quando eu desenvolvo a criança num circuito locomotor, em uma abordagem funcional, por exemplo, eu não estou olhando apenas para o motor. Eu estou olhando para como ela reage quando ela erra e ela se frustra. E o que ela vai fazer quando ela se frustra? Ou, quando ela chega no ambiente, como que ela reage ao ambiente? E aí a gente pode falar de perfil sensorial, por exemplo. Uma criança que tem um linear baixo ou linear alto no perfil sensorial, né? A criança que tem um linear baixo de perfil sensorial, quando ela chega no ambiente, se tiver muito estímulo, uma sala muito colorida, muito brinquedo, muitas pessoas, qualquer detalhezinho é suficiente para eu desorganizá-la. Porque o linear dela é muito baixo. Uma criança com linear baixo, não. Ela vai precisar de um balanço, de uma alto, bola né? suíça, ela vai escalar, ela vai rolar, ela vai brincar, ela vai errar, vai se frustrar, e ainda assim talvez ela não se desorganize, se desregule. Então, tudo isso acaba sendo levado em consideração quando a gente vai tratar de um atendimento de psicomotricidade. É a forma com que o indivíduo vai se relacionar com o meio, como ele se relaciona com o corpo. Portanto, se a gente pudesse fazer uma tradução do que é a psicomotricidade, eu posso dizer que é o estudo do comportamento através do movimento. Isso é a psicomotricidade. É fantástico, né? E tu sabe que cada vez mais, assim, ó, os estudos relacionados à linguagem, né, têm falado das funções executivas. Tudo são funções executivas. E por isso que eu digo, não existe, eu não consigo acreditar no trabalho terapêutico, né, separado. Porque nós precisamos um dos outros para desenvolver da melhor forma, né, aquela criança. Até porque a criança, ela não vem fragmentada, né? Ela vem inteira. Então, por isso, quando a gente fala ali, quando o Cris fala da questão motora, de analisar, e isso, claro, nós sabemos que cada área a gente vai mais profunda, né? Mas o professor, a psicopedagogia, né? Claro que a gente faz eu faço muita troca, assim como a Andréia, com a psicomotricidade. Até porque a minha área, né, ali se encontra nas licenciaturas, né, com a psicomotricidade. Mas em qual momento que a criança pode ocorrer o aprendizado? Eu e a André, a gente fala muito também sobre isso. Tem criança que tem uma inquietação motora, que às vezes ela precisa da bola, porque daí ela vai subir naquela bola ali, a bola de, não sei como é que chama, de pilates. Eu chamo... Isso. Ela precisa subir e botar uma energia, e aí daqui a pouco ela vai na mesa e pega aquela atividade que estava ali. Ela despertou porque às vezes ela precisa daquele movimento ali. Então, quando a gente fala nessa análise também, de analisar como a criança chega no meio, como é que está o estímulo dela, e isso faz muita parte da psicomotricidade, e a importância da gente aprender isso do corpo, né? Porque não é só tu abrir a porta do consultório e dizer, oi, boa tarde. De repente, aquele dia a criança
tá desregulada por algum motivo, não dormiu bem, né? Na escola teve muito estímulo. Então a gente tem que reparar nisso, né? Como que está chegando? Por que quando as crianças... E isso é algo que a gente deve colocar e estudar e virar um artigo. Todos os pacientes que eu tenho, quando vêm da psicomotricidade, eles vêm pronto para sentar, porque a minha parte é muito sentado, né? Porque eu simulo muito o ambiente escolar. Então, eu tenho uma diferença imensa do paciente que vem de casa. Eu tenho já uma diferença positiva quando vem de algum colega, né? Veio da fono para mim, da TO para mim. Mas quando eu tô na parte da alfabetização, eu vejo uma diferença incrível daquele que desceu da psicomotricidade. Porque ele vem sem a inquietação na mesa e eu consigo, naquele primeiro momento, que ele vai sentar e ele presta mais atenção. Porque no algum momento antes ali, ele trabalhou já essa Sim. questão motora, né? Então ele já vem, ele não vem com aquela euforia de querer mexer na mesa, de derrubar as coisas, sabe essa coisa de organização? É. Ele vem mais tranquilo nessa Eu tenho um parte. caso bem particular de uma criança que ela vem da psicomotricidade aquática. E aí, é uma criança com um nível sensorial assim, ó, que ele precisa de muito. Ele tá sempre em busca de estímulo, sempre em busca. Porque a entrada é baixa, né? A entrada, para entrar o estímulo nele é difícil. Então ele tá sempre buscando, rodopiando e sempre se esfregando nas coisas, né? E ele vem da psicomotricidade aquática. Aquele primeiro momento que ele chega, a gente consegue trabalhar super bem. Em seguida, ele já precisa de novo se levantar e tal, né? Mas naquele primeiro momento ele chega, ele senta, Eu percebo a mesma coisa. esperando já alguma atividade. Eu percebo a mesma coisa. Vocês sabem que a base da psicomotricidade não vem do motor. A base da psicomotricidade vem da formação pessoal. Então, quando tu vai fazer uma especialização presencial, por exemplo, em psicomotricidade, tu vai ter uma disciplina de formação pessoal, né? Como que acontece isso? Primeiro tu tem a experiência motora. Então, em uma abordagem relacional, por exemplo, cada objeto que tu vai utilizar na sala tem um significado. Então, tu bota, por exemplo, 5 objetos no chão e tu fala para tua turma assim: usem o que vocês quiserem, como vocês quiserem. E só. E aí a criança vai lá e vai pegar o objeto que ela quiser manipular ou aquele que ela se identificar mais. Se a criança pega uma corda, por exemplo, qual é o significado da corda? Bem, dentro do olhar da psicomotricidade, representa... isso não é uma regra, tá? Isso não necessariamente é verdadeiro, mas pode representar insegurança. Quando a gente vê, desde um estudo psicanalítico, a corda na psicomotricidade representa insegurança. Ou o inverso, aquele que precisa ficar mais preso, aquele que precisa de mais controle. Então, se o meu paciente pega a corda, entre vários materiais, ele faz essa escolha, é o primeiro insight que eu vou ter. Por que que ele está inseguro? Ou, conhecendo ele já depois de um vínculo, por que que ele está precisando de mais controle? E aí, depois desse momento de explorar o material, ele vai fazer o que ele quiser com a corda, eu não vou interferir em nada, que eu vou ser meramente um observador e um mediador quando necessário. Aí sim, eu vou sentar com esse paciente e a gente vai tentar fazer algum tipo de troca. Quando a gente fala de uma criança neurotípica, né, que não tem autismo, é uma troca mais dialogada. Mas quando eu vou tratar com uma criança atípica dentro do espectro, pode ser uma troca principalmente corporal também. Como que eu vou encostar nele depois ele já ter feito essa experiência corporal? E como que ele vai aceitar o meu toque? Porque, para mim, o mais bonito da psicomotricidade é a nossa relação profunda com o corpo. Vamos pensar assim. Quando a gente estuda o autismo na área motora, a gente já tem várias pesquisas que apontam que a criança dentro do espectro autista, o indivíduo, ele tem uma desconfiguração do esquema corporal. Isso é um fato, isso é comprovado cientificamente. Então, aquela brincadeira que todo mundo conhece do cabeça, ombro, joelho e pé, né?
Muitas vezes tu vai pedir para a criança botar a mão no ombro e talvez ela coloque no peito ou na barriga. Vai pedir para colocar a mão no joelho, ela vai colocar na coxa. Ou seja, ela não identifica o corpo dela como o esperado de uma pessoa neurotípica identificar, né? Então, porque ela tem uma desconfiguração. Mas a questão é, se eu não consigo compreender o meu corpo, como eu relaciono o meu corpo com os outros corpos? Como que eu relaciono o meu corpo com o ambiente, né? Porque muitas vezes chega a família para nós e fala assim, bah, Cris, ele tá fazendo fono também, junto com a psicomotricidade, porque ele não se comunica. Será que não se comunica? Sim, é verdade. É só a comunicação verbal que é uma comunicação? Não. Isso. O corpo não comunica. Se eu tô aqui com vocês conversando agora e eu fico numa posição assim, eu tô comunicando alguma coisa, ou eu tô Sim. cansado, eu tô desleixado. Então o meu corpo comunica muito, mas a questão é, e agora uma pergunta para vocês, para todo mundo que tá assistindo. Imaginem que eu sou uma criança não verbal, certo? Então eu não comunico verbal. E eu tô dentro do espectro. E se eu tô dentro do espectro, eu tenho uma desconfiguração do meu esquema corporal. Portanto, eu não controlo o meu corpo. Tá. Então, eu não falo verbalmente e eu não consigo ter um controle do meu corpo para me comunicar não verbal. Como eu me comunico? Gritando. Com comportamento. Isso. Aham. E às vezes... Exato. E aí, né, Cris, a gente entra numa questão bem terapêutica e clínica de entender o que aquela criança quer comunicar, né, com o comportamento. Porque que nem a Andréia traz, às vezes através de um tapa, através de um grito. Por que a gente vê muitos memes, né? Hoje eu apanhei do meu paciente, vários. Hoje eu consegui não... Porque não é uma questão assim, eles não entendem o que estão fazendo. Eles precisam aprender, porque o que acontece? O que eles percebem, né? A partir do momento, eu sou não verbal, né? Sou não falante. Eu não entendo a questão do movimento do meu corpo. Mas eu aprendi que quando eu te dou um tapa, tu presta atenção em mim. Ou tu para. Ou tu para. O que tu né? vai fazer? Ele vai sempre dar um tapa. E ele não entende que é errado. Ele não entende, porque Aham. pra ele, assim, ó, ele fez de tudo e às vezes tu não prestou atenção. Mas ele descobriu que quando ele dá um tapa, ou numa criança, algo acontece. Então, a gente, enquanto terapeuta, isso é um grande desafio, né? É. A gente conseguir mostrar para essa criança que não é assim. E que ele Que pode não- comunicar de outras formas e a gente também tá atento à forma que ele se comunica. E a importância que a gente da não comunicação percebeu, né? alternativa daí, Sim. né? Isso. Que entra, porque que nem ontem eu e a Andréia, nós estávamos num atendimento psicopedagogia e fono compartilhado de um paciente nosso, e justamente para unir as duas áreas que essa criança está precisando, e ele tem uma grande rigidez de querer aquilo que ele quer, né, e no caso era um livro, né, com um hiperfoco nas letras, enfim, mas eu já estava esperando com uma outra atividade na mesa, e nós precisávamos enfrentar ele, né, porque isso é terapêutico, é isso que a gente, né, a gente precisava fazer que ele sentasse ali e que ele entendesse que seria legal, porque ele não estava, não é que ele não queria fazer, bem pelo contrário, ele queria, só que ele não sabia. E a Andréia, no mesmo momento que eu falei pra ele que a gente ia fazer outra atividade, a Andréia entra com a comunicação com a prancha. E mostrou pra ele, né? Eu disse, que depois Eu ele disse, iria ganhar. agora nós vamos guardar o livro. Depois, tu vai fazer agora, tu vai fazer essa atividade. Depois eu te dou o livro. Ele parou, olhou, deu uma resmungada, assim, sabe? E foi se sentar na mesa para fazer. E o livro ficou guardado dentro do armário. E depois Ele teve o fez toda a atividade. E aí, eu fiz uma coisa, né? Ele fez toda a atividade ali comigo com a Andréia focando nos fonemas, eu focando no trabalhar com a cola, o sentar, e é um trabalho, né, em dupla ali, com uma criança. E quando terminou, eu falei assim, eu tenho mais um carrinho de compra. Não. Daí a Andréia falou, Ju, ele vai querer o que tá no armário. Eu digo, claro. Nós combinamos. E é isso que eu vou falei pegar. para ele, agora sim, muito bem. Eu falei, vamos Isso. pegar o livro. Isso nada mais é que o ABA, né? Exatamente. Tu tem um antecedente, tu Isso, identifica, aquele ABC, né?
Tu tem a atividade e depois o reforçador. Depois o Aham. reforçador. É isso. E aí eu, na hora, eu esqueci do livro naquele momento, mas ele não esqueceu. Uhum. Porque eu tava naquele fetiche de terapeuta, né? Uhum. Aí ele sentou, eu quero estimular essa criança, né? É pior Eu que é bem fico, assim. meus 40 minutos, a criança tá ali, É ó, bem assim. né? Tem que estimular. Aham. Aí eu peguei o carrinho, que era uma proposta parecida, mas outra. Sim. Pensando, porque ele tem uma certa agitação motora e também Uhum. inquietação. E é uma criança bem pequena, uma criança de educação infantil, né? Então, ele na hora fez assim, olhou pro armário e André, não, a gente vai te dar. Abrimos o armário, pegou o livro, foi uma sessão incrível. Foi muito bom. É. Incrível. Mas essa é, pra mim, E a gente entendeu o que ele estava comunicando. tudo passa pela relação tua com o teu corpo, pra mim. Esse pra mim é o ponto principal e por isso que assim, chega a criança lá que eu percebo alguma dificuldade, muitas vezes antes de trabalhar essa dificuldade, eu vou trabalhar o esquema corporal com essa criança. Porque a dificuldade parte de alguma outra defasagem que está faltando dentro do repertório motor dela. E assim, quando a gente olha dentro para o sistema nervoso central, por exemplo, a gente vai perceber características muito, muito específicas que fazem parte do espectro e que impactam diretamente na parte motora, né? Por exemplo, a criança, o indivíduo com autismo, ele vai ter alteração nas amígdalas, responsável pela produção hormonal e que vai ditar, por exemplo, quando a gente está que vai liberar serotonina, que vai liberar outros hormônios, que vai liberar o GABA, por exemplo, que é muito importante. E o GABA é responsável pela relaxação, o neurotransmissor, né, pelo relaxamento, pela calma, portanto, vai impactar no teu freio inibitório. Se tu não está com bastante calma e orientação espacial, tu não vai conseguir tomar a melhor decisão, então teu freio inibitório vai ser reduzido. Então, por exemplo, se chega um paciente para mim e eu falo assim, olha, tá tomando antibiótico, quando a mãe chega assim e fala, olha, Cris, ele tá malzinho, ele não passou a noite bem, a primeira coisa que eu pergunto é se tá tomando antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico afeta a amígdala. E se afeta a amígdala, vai afetar também o humor do meu paciente. Eu já tenho que saber disso quando ele entrar na sala. Ah, tá tomando antibiótico? Sim. Bem, então eu já sei que hoje é um dia que eu vou exigir muito menos dele. Tem alteração no cerebelo também. O cerebelo é o principal local responsável pelo equilíbrio da criança, equilíbrio, pela coordenação coordenação. motora ampla da criança. Tem alteração também no córtex pré-frontal da criança, responsável pela tomada de decisão. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu estava buscando algumas baterias de testes para fazer avaliação psicomotora nos meus pacientes. E tem muitas, né? Só que grande parte delas são pensadas para crianças neurotípicas. Sim. E não é justo eu pedir para o meu paciente, que pode ter uma desconfiguração de esquema corporal, me entregar um padrão neurotípico. Porque ele não vai me entregar o padrão. E aí eu vou gerar frustração. E a frustração vai afastar ele da atividade motora. E aí semana que vem ele já não quer mais voltar. Então, o que eu fiz? Eu criei uma bateria. E nós criamos, já estamos aplicando dentro da clínica. Só que para criar a bateria, tu precisa ter critérios. Bem, o que eu vou avaliar? Quais habilidades eu vou avaliar? Então, eu peguei todos esses locais do sistema nervoso central, fiz um estudo sobre eles, identifiquei quais comportamentos motores eles afetam. Bem, a alteração do cerebelo afeta o equilíbrio e a coordenação motora ampla. Então isso tem que estar no meu teste. Bem, o equilíbrio e a coordenação motora ampla vão afetar a percepção espacial e a percepção temporal. Tem que estar no meu teste. E aí, se tu vai debruçar um pouco mais, tu vai perceber estudos que apontam que 70% das crianças com autismo podem ter hipotonia muscular. Então, baixo estímulo de força, né? Então, eu tenho que trabalhar força no meu teste. Então, nós criamos uma bateria com todas essas habilidades. E isso é muito interessante de identificar, porque muitas vezes chega a criança com o familiar na anamnese e o familiar fala assim, pô, Cris, o Joãozinho, ele tá precisando trabalhar o equilíbrio. Ah, por quê, mãe? Pô, porque quando ele corre, ele esbarra na parede, ele sempre cai no chão. Bem, mas se a gente parar para pensar, se eu sair correndo agora desse estúdio e colidir com a parede, eu vou bater no chão também. O que vem antes de ir para o chão? Bater na parede. Então, ele não teve a capacidade
noção espacial, de ter essa assim. noção de tempo para desviar da parede e de espaço para não chegar até a parede, para conseguir fazer esse desvio. Por isso que muitos autores vão chamar de percepção espaço-temporal. Eles vão unir essas duas áreas, né? Então, bem, talvez não seja o equilíbrio que eu vou trabalhar. Talvez seja a percepção espaço-temporal, que a gente vai ter que dar ênfase agora. Então, quando a gente vai olhar para o cérebro da criança neuroatípica, a gente começa a perceber e entender o porquê de alguns comportamentos motores que ela tem, de alguns movimentos motores que ela tem, e da forma com que ela se insere nos contextos. Porque, de novo, quando a gente retoma, se eu não consigo compreender meu corpo, como eu relaciono ele com o outro? Quem eu sou? Eu não consigo compreender meu corpo. Aqui eu estou falando da parte física, né? Dos segmentos corporais e tudo mais, a parte anatômica, mas a falta de compreensão do corpo, ela vai muito além disso. A gente está falando agora da amígdala, de outros neurotransmissores aqui. Então aqui também está envolvida a parte afetiva e emocional. Se eu não entendo o meu corpo, como que eu vou entender esse frio na barriga? O que é isso que está acontecendo dentro de mim? Será que é nervosismo? Será que é dor de barriga? Eu tenho que ir no banheiro? Né? Será que é medo? Será que é insegurança? Será que é algo muito bom que vai acontecer e eu estou começando a ficar cada vez mais excitado com isso? Que mudança é essa fisiológica que está acontecendo? Eu não sei identificar, porque eu não compreendo o meu corpo. Gente, é então, incrível, né? se tu não compreende o teu corpo físico, tu vai ter dificuldade para compreender as tuas emoções. Sempre a parte afetiva vai estar relacionada. E se eu não consigo entender as minhas emoções, como eu me relaciono? Aliás, quem sou eu? Essa é a pergunta que às vezes eu faço, assim, não para os pacientes, mas às vezes para as famílias, né? Porque a realidade é que chegam muitas mães que são mães solo e elas vivem muito para a criança, né? Elas abdicam de toda a vida para conseguir desenvolver aquela criança e a gente sempre se preocupa em dar um suporte para essa família muito além do atendimento terapêutico. E eu faço essa reflexão com essas mães também, porque a anamnese também é um momento de aprendizagem e de troca. E cuidado, principalmente. E aí eu pergunto para essa mãe, depois de tudo, quem tu é? Se tu pudesse me definir quem tu é, Juliana, quem tu é? Aí tu vai dizer assim, pô, eu sou psicopedagoga, eu sou esposa, eu sou mãe. Bem, mas se tu deixa de ser psicopedagoga, tu perdeu o teu emprego, tu deixa de ser a Juliana? Não. Então, tu está psicopedagoga, mas quem tu é? Quem tu é? Tu sabe me responder quem tu é? A gente normalmente não sabe, porque a gente não para pensar sobre porque isso. Porque a gente se constrói num família, um profissional. A gente tem muito isso do apoio, né? Muito. O profissional, quem sou eu, Juliana? Eu sou a psicopedagoga que trabalho com aba. Não, mas quem sou eu? Isso é uma pergunta fantástica. E as mães, a resposta, as mães solo, principalmente, eu sou a mãe do tal. Elas vivem aquilo ali. E o acolhimento também, né, Cris? Como é importante, como a psicomotricidade também, né? Isso do acolher o terapeuta, conversar com a família, entender aquela criança. E quando essa criança entende o corpo, aí vem a questão. Às vezes as professoras em sala falam assim, mas por que ele fica só batendo, né? Ou a criança, a sensação boa, vai pro pátio, ontem mesmo a mãe relatou, do pátio ele não volta pra sala. Por quê? Porque no pátio ele tem uma sensação muito melhor do que dentro da sala. Ou não, mas ele tá sentindo algo diferente que impede ele de voltar, né? E a gente precisa entender isso também no ambiente clínico e também nas escolas para tentar mudar isso. Porque a maioria hoje, muitas crianças, né? Elas ficam com tempo reduzido na escola, né? Então, assim, aqueles que conseguem ficar até o meio da tarde, tem muitas famílias que é um ganho. Aqueles que ficam até o final são pouquíssimos, né? Então, entender esse corpo também, quem ele é, né? E eu acho que isso a gente precisa falar mais sobre isso. A gente já tá encerrando aqui o nosso horário. A gente não, tá é interessantíssimo. Tu tá falando e a minha cabeça fica é uma assim, aula, ó. Cris, pra nós. Cris, porque a gente tem porque eu fico imaginando, tu imagina tudo isso, e aí tu vai pensar em trabalhar coisas específicas. Não, eu só vou trabalhar a especificidade do indivíduo depois de eu fazer toda essa análise dele. Sim, não, e eu tô falando com relação à fono, porque ainda existem hoje muitos profissionais que querem que a criança produza
tantas palavras naquela sessão. E não é assim. É isso que eu digo, né, no caso das nossas crianças, né, do nosso público autista. Porque isso, aí tu imagina tanta coisa que permeia antes de eu conseguir chegar. Então, eu até posso tentar não, eu tenho um objetivo com aquela criança, eu tenho uma meta para aquela sessão, mas muitas vezes aquilo Não, e muitas vezes eu não vou fonos- conseguir as- fazer naquela sessão, mas antes eu tenho que, quando receber, preparar aquela criança para aquilo ali, né? Total. Não, e muitas vezes chega uma criança com apraxia da fala, por exemplo, né? Para onde que tu encaminha, em muitos casos, e eu recebo de vocês a indicação para Sim, psicomotricidade. sim. Por quê? Porque a apraxia da fala está relacionada com o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento das Motor. funções executivas, tá? Então, como é que eu vou planejar a função executiva? Eu vou precisar trabalhar a parte motora. Sim, E aí depois isso vai ser espelhado na fala Claro. também. Então, por exemplo, que eu quero ensinar uma criança a amarrar o tênis. Eu não vou dizer para ela, amarra o tênis. Eu vou dizer para ela, nós vamos amarrar o tênis. Aonde que tu vai botar o cadarço? Eu induzo ele a olhar para o buraco do tênis e me dizer, bom, eu vou botar o cadarço aqui. Eu tô obrigando ele a planejar o que ele vai fazer. claro. Se eu só mando ele botar o cadarço, ele vai fazer isso no automático, ele não vai estar trabalhando função executiva de planejamento. Aham. Então, para tu adquirir a fala, que tu sabe melhor do que eu, é a ponta da Sim. pirâmide, tu precisa planejar, tu precisa ter ordem, tu precisa Sim. ter organização. Tudo isso é função executiva, isso é a praxis. E se tu não consegue trabalhar isso, tu não vai desenvolver a fala possivelmente em Sim. alguns casos, né? E quem pode trabalhar isso é a motricidade ampla no Sim. córtex pré-frontal. Aham. Né? Então, Aham. A essa é a importância fantástico. desse trabalho, né? multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. E é isso que daí a gente vai encerrando aqui falando, né? Que a nossa ideia aqui do podcast é trazer cada vez mais terapeutas que possam vir falar da sua área e explicar, claro, que dentro de mãe, diretoras também que a gente quer trazer, é debater sobre isso, né, Cris? Assim, ó, é entender que aqui foi só uma pontinha de tudo que é a Com psicomotricidade, certeza. né? A ponta do que é o início, o que é uma apresentação desse trabalho que uma equipe multidisciplinar alinhada faz e funciona muito. Com certeza. A gente sabe que quando a equipe conversa, e isso a gente fala geral de clínicas, né? Clínicas que a equipe se conversa, equipe que não conversa, a gente consegue ver o avanço da criança. Quanto mais a equipe multidisciplinar é alinhada, mais aquela criança consegue avançar, né? Então fica um recado aí, né, para os nossos colegas terapeutas de clínica, a união dessa equipe multidisciplinar, porque nós não trabalhamos sozinho. A gente precisa de... E não é a gente que inventou isso, né? Não. Há estudos comprovando isso, né? Não, Não é uma com coisa certeza. que nós aqui três, porque tem que ser assim. Não, é que não tem outro jeito. Não É, existe eu outra acredito forma. nisso. Não, o Aham. trabalho dentro do espectro autista, já que é Sim. uma das principais pautas dessa Sim. conversa, só vai acontecer se for multidisciplinar. Sim, Ele não acontece individual. Não. Não acontece. é. Tem que ter um alinhamento. E aí, a extensão, né, pra gente finalizando, família e escola. Total. Tem que ter esse Que são, como a gente alinhamento. disse no início, né, são os multiplicadores. A É a gente ideia de precisa. continuidade. Uhum. Continuidade. Não é ser terapeuta em casa, mas Não. conseguir dar continuidade a orientações, a organização, Isso. a rotina. Aham. Né? Esse é o papel que a gente vai esperar Isso aí. da família e da escola também. E enquanto Aham. profissionais que também, né? Que a gente, que os profissionais façam isso também, né? Que se tornem multiplicadores disso, né? Que não acha que falar com a escola não é uma coisa boa. Porque a escola não vai fazer nada. A escola, porque a gente fica nisso, a escola não Ou só malhar ou questionar a Isso. escola, os Tenta professores, entender né? a dor daquela escola também, né? Mas, Cris, a gente queria... Foi uma aula, né? Foi Andréa? maravilhoso. Amei. Uma Eu aula, adorei. muito obrigada. A gente vai voltar, gente, a falar mais sobre isso. Mas hoje a gente encerra aqui a nossa conversa sem rótulo com o nosso colega Cris. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ju, também pelo convite. Conversa sem rótulo imperdível. Isso aí.
aí. Obrigada. Valeu. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.